Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Felipe Furlan aqui, mais um sábado com vocês, como eu disse antes, sem falta. E nós estamos aqui hoje para falar acerca de um tema que eu, pelo menos quando saio evangelizar, vejo que, infelizmente, é algo que está muito presente na nossa sociedade brasileira maravilhosa. E, infelizmente, também é algo que não deveria estar. E é algo que principalmente mostra que a gente não sabe muito bem, muitas vezes, o que a gente faz. E como você pode ter visto no título do vídeo, nós estamos aqui para falar de como voltar para Jesus, ou de como se achegar pela primeira vez. E eu sei que vocês podem estar pensando, mas o que isso tem a ver com o evangelismo? Acontece que em 95% dos casos das pessoas que normalmente eu e os meus amigos a gente chega para evangelizar, para falar de Jesus para elas, a maioria delas fala: Fê, eu conheço Jesus, eu já experimentei o amor, eu já experimentei a presença dele. E aí nessa hora tá tudo tipo, tá tudo bom. Só que, como eu disse, tem o complemento dessa parte, que é justamente as pessoas falando, mas eu preciso primeiro ajeitar minha vida para depois voltar para Jesus. E é justamente nessa hora que dá uma fisgada no meu coração, porque eu falo, não, cara, não, tava tudo tão bom. Porque quando a pessoa já tá com uma ideia fechada, é muito difícil de você passar essa barreira para você poder falar do amor de Jesus. Mas a melhor parte dos evangelismos, sem dúvidas, é que nós não contamos com a nossa persuasão, mas nós contamos diretamente com a sabedoria do cara que sabe de todas as coisas. E ele sempre coloca as palavras certas nas nossas bocas. Então você pode estar vendo esse vídeo e estar se perguntando, Fê, mas por que as pessoas não podem primeiro ajeitar suas vidas para depois voltar para Cristo? E a resposta, meus irmãos, é muito simples. O ponto é, Jesus é o cara que ajeita as nossas vidas. A gente não chega para Jesus quando a gente está bom, quando a gente já está perfeito, quando a gente já está santo. O ponto mais legal de tudo isso é que quem trabalha todas essas coisas em nós é o próprio Jesus Cristo, uma vez que nós abrimos o nosso coração para Ele fazer. Porque como Jesus disse nas Escrituras, Ele não veio para os sadios, Ele não veio para quem está saudável, Ele veio para alcançar os doentes. Eu posso falar para você com toda a certeza do mundo que uma vez que a gente já se afundou, para a gente sair do buraco que a gente entrou, é algo impossível. E justamente somente com a obra de Jesus na cruz e através do contato diário com amor e com a palavra dele, nós podemos sair do buraco que a gente entrou. E você pode estar pensando, mas Fê, Jesus é muito bom para mim, eu não posso me achegar nele com a sujeira que eu estou carregando. E justamente, meus irmãos, o evangelho é algo duro quando a gente para pensar no nosso próprio conforto. Porque nós precisamos abandonar aquilo que nós desejamos. Porque o próprio Jesus vai falar, se você quer ser meu discípulo, abandone tudo, deixa tudo para trás, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós precisamos, querendo ou não querendo, abandonar todas as coisas para seguir Jesus. Eu sei que você pode estar pensando, mas Fê, isso é muito duro, Fê, Jesus não falaria isso. E eu te convido, abra sua Bíblia e leia acerca de Jesus. Você vai ver com quem Jesus saía, o cara voltava diferente. Sabe por quê? Porque uma vez que nós estamos com Jesus, o negócio é ou a gente abre mão daquilo que a gente carrega, ou a gente não sai do lugar. A gente pode ver isso com um jovem rico, né? E o cara chega e fala, Jesus, já fiz tudo, já sigo as suas leis, não sei o que, posso te seguir? Aí Jesus fala, pega tudo que você tem, vende e dá esse dinheiro aos pobres. Vamos ver quem está no trono do seu coração. E o que o jovem rico faz? Volta andando triste para casa. Por quê? Porque ele não estava disposto a abrir mão de tudo que ele queria, de tudo que ele tinha por Jesus. E a gente pode ver muito claro nas escrituras que Jesus é um cara que é tudo ou nada com ele. Ou seja, ou você está dentro, ou você está fora. Ou você está do lado dele no muro, ou você não está do lado dele no muro. E em cima do muro já é fora do lugar dele. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente pode ver Jesus falando disso. Naquela parte que ele fala, pode uma fonte de água doce, de água salgada ao mesmo tempo? Não pode. Não pode alguém servir a dois senhores ao mesmo tempo. E uma vez que Jesus é o nosso Senhor, uma vez que Jesus é aquele cara que manda nas nossas vidas em todos os pontos, a gente precisa, meus irmãos, com todas as nossas forças, sabe, trabalhar nesse ponto. Eu vou deixar tudo para trás, vou abandonar tudo isso que me condena, porque Jesus é suficiente. E sabe, gente, quando as pessoas falam que elas já conhecem Jesus, ou que elas são cristãs e estão vivendo a vida do jeito que elas querem viver, isso me faz questionar uma coisa. Será que essas pessoas realmente
conhecem Jesus? Será que essas pessoas realmente acreditam em Jesus? Porque que nem eu falei antes para vocês, Jesus era um cara que, por mais que ele ama todo mundo, ele deseja ver transformação. Ou seja, não se chega nele já perfeito. A gente é aperfeiçoado através dele. E não, se for parar para pensar, porque a gente é bom é porque a gente merece, mas é porque o Pai é glorificado através das nossas transformações. Ou seja, meus irmãos, é tudo literalmente sobre ele. E sabe, eu acho muito engraçado, porque até a própria Bíblia nos dá exemplo de pessoas que, tipo assim, tinham uma verdade absoluta e que foram transformadas quando tiveram um encontro de verdade com Jesus. E eu tô falando com vocês do próprio apóstolo Paulo, que, se vocês não o conhecem, ele era um dos caras que mais matava crente que falava de Jesus. Eu acho até meio brutal como que a Bíblia descreve ele ali no comecinho de Atos. A Bíblia fala que ele era o cara que entrava na casa das pessoas e arrastava elas pra cadeia. É como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de ir lendo a Bíblia fazendo um filminho na minha cabeça. E o filminho que veio na minha mente nessa hora não foi nem um pouco agradável. Eu imaginei um cara realmente violento. E tudo isso porque ele tinha zelo por algo que ele acreditava. O ponto mais legal da vida de Paulo é quando ele já está transformado, quando ele está alcançando as pessoas com o nome de Jesus. E a gente pode ver que o cara estava tão arrependido com o que ele estava fazendo com os cristãos que o próprio Paulo vai falar que ele é o pior dos piores. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, quem é pior? A pessoa que comete o erro sem saber o que está fazendo ou quem comete o erro consciente do erro? Porque eu não sei se vocês já viram, vou até deixar o card aqui em cima, mas moto passando. Mas desde criança eu cresci com Jesus, eu cresci conhecendo o amor dele, eu cresci conhecendo a presença dele. Mas quando eu estava chegando ali na adolescência, eu falei, vou dar um peão por aí, vou ver o que o mundo tem para oferecer. E eu não vou entrar tanto no assunto, porque, como eu disse para vocês, eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas eu cheguei num ponto que eu parei de acreditar em tudo que eu acreditava, eu cheguei num ponto que nada mais fazia sentido. Eu falei, cara, ou Jesus mostra que ele me ama, ou pra mim a vida perdeu o gosto. Sabe, nessa hora eu olho pra mim, olho pra Paulo, eu falo, cara, quem que é o pior dos piores? Alguém que fazia o que fazia porque não conhecia Jesus, ou alguém que fazia o que fazia conhecendo Jesus. E eu posso falar para vocês com toda a certeza do mundo que é muito pior quem é consciente do erro. Mas o ponto é, se eu fosse ficar nessa de primeiro eu vou ajeitar minha vida para depois voltar para Jesus, o processo seria muito mais longo e árduo do que deveria ser. Sabe, uma das coisas mais legais que Jesus me mostrou no dia que eu voltei para ele foi que eu só precisava deixar tudo para trás. A Bíblia vai falar que é como se Deus, quando a gente passa a amar Jesus de volta, é como se ele pegasse todo o nosso pecado e jogasse no mar de esquecimento. Se Deus, que é o único cara que pode acusar alguma pessoa de alguma coisa, é o cara que está falando que quer pegar o seu pecado e jogar no mar de esquecimento, quem somos nós para ficar voltando para as velhas coisas? Sabe, eu acho que esse é o ponto principal desse vídeo. Nós não precisamos nos aperfeiçoar antes de Jesus. Até porque se a gente for seguir a nossa própria arte, a gente está caminhando ainda mais para o buraco. Somente Jesus pode trazer alguma coisa que vale a pena. Só Jesus. Então, se você tem vivido uma vida que você fala, Fê, eu sei qual é o caminho certo, mas eu preciso ficar certo para seguir o caminho. Não é assim que funciona. Primeiro a gente se achega a Jesus e depois a gente caminha. E durante a caminhada que a gente vai sendo aperfeiçoado por Jesus. Eu gosto de pensar justamente como se eu fosse uma ferramenta na mão dele. Eu chego tudo enferrujado, tudo estragado e Jesus me leva para a forja. Por mais que a forja às vezes seja um processo difícil, e ele vai fazendo o trabalho dele. E meus irmãos, eu tenho certeza que se tem um trabalho que Jesus gosta, é de nos aperfeiçoar. Porque uma vez que ele está nos aperfeiçoando é porque a gente já está nele. Então, sabe, tira da sua cabeça essa ideia de primeiro eu vou ficar bom, depois eu me achego a Jesus. Se você sabe que você precisa abrir mão de algumas coisas, procure a Cristo e procure as pessoas que o seguem. Porque a verdade é que eu não sou a verdade, mas eu sei quem é. E eu não vou apontar para mim falando que eu sou o melhor exemplo de todos. Eu vou apontar para Jesus. E o ponto é, eu busco falar tudo o que Jesus falaria. Eu busco fazer tudo o que Jesus faria. Eu busco até pensar tudo o que Jesus pensaria. Graças a Deus eu tô chegando num ponto da minha caminhada que eu tô começando a ficar incomodado com os pensamentos que eu tenho que eu sei que são errados. E isso, meus irmãos, não é por mérito meu, mas é mérito do cara que fez tudo e mais um pouco para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Nem chegar onde eu cheguei é da minha força, sabe? Durante todo esse processo, quem me sustentou foi ele. Eu só tive que escolher abrir mão de algumas coisas.
E isso vale muito mais a pena porque eu sei que eu vou passar uma eternidade não sofrendo, mas em deleite. Não preso num lugar de agonia e ranger de dentes, mas num lugar de perfeição e de alegria genuína. Porque se eu posso falar uma coisa para vocês, meus irmãos, é que não existe nada nesse mundo que valha tão a pena quanto Jesus Cristo. E não existe nenhuma alegria ou amor que o mundo possa oferecer que se compare à alegria ou o amor que o nosso Deus pode nos oferecer. Eu sei que você pode estar pensando, mas como isso é algo tão bom e eu posso me achegar tão sujo como eu tô? Mas esse, meus irmãos, é o ponto principal da cruz. Isso é para nos lembrar que não somos nós que por bondade ou santidade nos achegamos a Jesus, mas foi Jesus que por bondade e misericórdia veio até nós. E na hora ele não só acabou o jogo e salvou quem tinha para salvar. Ele morreu para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Sabe, o ponto é, meus irmãos, que nós não fizemos nada que fosse digno da presença do nosso Senhor. Nós precisamos nos lembrar que para voltar para Jesus, nós só precisamos negar a nós mesmos verdadeiramente. Então, se você é alguém que está vendo esse vídeo que fala, cara, eu preciso voltar para Jesus, esquece o que o seu braço pode fazer. Esquece do quão difícil o processo vai ser. Porque se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos de caminhada, é que Jesus é bom e que Ele vem quando a gente mais precisa. Então eu oro para que você possa ter o seu coração quebrantado, eu oro para que você possa ter um coração contrito perante a presença dEle, para que você possa genuinamente se arrepender e falar, cara, eu preciso de Jesus e Jesus é suficiente. Porque como eu disse antes para vocês, ou a gente escolhe um, ou a gente escolhe o outro. E tudo que a gente faz em desacordo com a vontade dele é como correr atrás do vento. É como correr atrás de alguma coisa que vai ser destruída facilmente. Então que nós possamos, sabe, verdadeiramente nos fundamentar no amor, que é a única coisa sólida que nós temos nessa vida. É a única coisa que é eterna, a única coisa que é constante, que nunca vai quebrar. Porque o homem é falho, o mundo é falho, mas o Deus que criou o mundo não é falho. Então, meus irmãos, vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e mandar para aquela pessoa que precisa escutar isso. E não se esqueça, Cristo está vivo.